E durante o desenvolvimento do curso especialista React, a gente teve que pensar em uma forma escalável e também fácil de entender para estruturar as nossas aplicações front-end. A gente sabe que o React permite com que você estruture a sua aplicação, organize ali os arquivos de diversas formas. Só que essa liberdade pode ser uma faca de dois gumes e geralmente acaba sendo. Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou Daniel Bonifácio, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e também instrutor do curso especialista React. Nesse vídeo eu quero te mostrar a forma como eu estruturo as minhas aplicações front-end. Esse vídeo é um spoiler muito grande do projeto do curso e eu vou liberar esse conteúdo de graça para você nos próximos minutos. Então eu quero que você se ajeite aí na sua cadeira e presta bastante atenção, porque você está prestes a ver um conteúdo muito valioso. Se você já tem algum tempo de experiência com React, esse vídeo aqui é para você. E também você sabe que é possível trabalhar com diferentes tecnologias e pacotes que resolvem diferentes problemas dentro do ecossistema. E por conta disso, a arquitetura pode variar muito de um projeto para o outro. Tem projetos onde você precisa desenvolver todos os componentes do zero. Tem projetos onde você precisa desenvolver somente as funcionalidades, usando, por exemplo, uma biblioteca de componentes, como é o caso do Antidesign. O Antidesign é uma biblioteca de componentes pronta que eu ensino no curso especialista React. É uma ótima ferramenta para quem quer trabalhar ou criar sistemas administrativos. Enfim, são praticamente infinitas as possibilidades para você estruturar a sua aplicação com React, especialmente considerando que a cada 1 segundo surgem 25 novas bibliotecas em JavaScript. E sempre que eu ia inicializar os meus projetos React, quando eu estava lá no começo, até mesmo no meio da minha carreira ali, eu pensava, tá, como que eu devo então organizar o meu projeto React, né? Ou como organizar os meus projetos React de forma padronizada. E a base dessa estrutura teria que suportar o quê? Ela teria que ser uma estrutura que, primeiramente, escale bem. Segundo, seja reaproveitável entre projetos, então eu posso usar ela em vários projetos e também suporte variações de pacotes e níveis de projeto. Ou seja, se um projeto eu vou usar Redux, se um projeto eu não vou ter controle de estado global, enfim, ela precisa variar, na verdade ela precisa suportar vários tipos de projeto, certo? E importante também que essa estrutura seja fácil de compartilhar, né? Ela permita com que a gente compartilhe código entre os nossos projetos sempre que possível. Então uma estrutura ali que tem que ser pelo menos padronizada. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Então agora vamos direto para a solução. Esse aqui é um vídeo para quem já tem um pouquinho mais de experiência em relação ao React. Eu não vou te mostrar o que é componente, eu não vou te mostrar o que é view, eu não vou... Enfim, eu posso até falar por alto uma coisa ou outra ali, mas você já deve entender mais ou menos o conceito, o que é rotas, né? O que são rotas, o que é Redux, por exemplo, esse tipo de coisa. Se você não sabe, né, existem vídeos aqui no canal da AlgaWorks que mostram como que você inicia um projeto React do zero. Tem toda ali a base, tanto aqui no canal da AlgaWorks, né, se você quiser aprender a trabalhar com React, quanto o curso especialista React, que o link está aqui embaixo na descrição também, se você quiser se tornar um especialista. Lá no curso a gente aborda todos esses pontos que você vai ver aqui nesse vídeo e também mais muitos outros pontos, né? É um curso muito grande, é o curso mais completo de React que tem no mercado. Mas agora, saindo do merchan, vamos vir aqui para a estrutura base. Dentro da SRC, que é onde a gente coloca o nosso código-fonte, eu organizo, né, a minha aplicação nesses diretórios que tem aqui, né, e nesse arquivo index.tsx. Bom, esse primeiro diretório é o diretório de assets, um segundo é o app, outro alpha, outro core, e aqui tem o index.tsx. Eu vou passar sobre cada um dos diretórios e o que eu coloco dentro de cada um desses diretórios, ok? Ao decorrer desse vídeo. O arquivo index.tsx é aquele documento raiz, é onde a gente faz o React DOM.render. Então eu não vou entrar nesse assunto não. A única coisa que ele faz é renderizar a aplicação, né? O root da aplicação ali. Bom, então como que eu organizo Na verdade, como que eu organizo? Não. O primeiro diretório que eu tenho aqui seria o Assets, né? E aqui dentro do Assets é muito simples. A gente vai armazenar as nossas imagens, né? Os nossos SVGs, enfim. Se a gente tem alguma imagem PNG, JPEG, SVG, imagem estática, que ela vai precisar ser compilada junto com o projeto, a gente coloca dentro desse diretório de Assets. Então até aqui não tem nada demais, é a mesma coisa que todos os projetos têm, né? Praticamente, provavelmente, na verdade, você já trabalhou em um projeto React
que já tem esse diretório asset se você usava da mesma forma. Agora a gente vai passar aqui para o diretório app. E repara que o diretório app ele tem mais outros diretórios aqui dentro, né? Eu gosto de organizar ele aqui. Então vamos começar pelo diretório app em si. Por que eu tenho esse app? Esse app ele é um diretório onde eu coloco todos os meus componentes, né? Componentes de qualquer natureza. Ou seja, se eu tenho algum componente, algum componente de baixo nível, como input, alguma feature, né, que é um grupo de componentes, ou alguma view, né, que é um grupo de features, eu armazeno eles ali, ok? Então qualquer componente de qualquer natureza que eu tenho, eu vou colocar dentro desse meu diretório app. E aí eu organizo, né, de acordo com, obviamente, qual o tipo daquele componente dentro desse diretório components, features e views. Se você quiser adicionar mais algum tipo de componente, como layouts, por exemplo, se você tiver um componente de layout, você poderia adicionar aqui dentro desse diretório app também, se você, obviamente, for seguir essa estrutura que eu estou propondo. Então vamos começar para o diretório Components, que a gente tem aqui dentro do app, né? App Components. Bom, aqui dentro desse diretório eu coloco os meus componentes simples, componentes ali de baixo nível, que eu chamo. São botões, inputs personalizados, campos de pesquisa, select, enfim. E mesmo que você utilize uma biblioteca de componentes, como é o caso do Anti-Design, né, como a gente ensina lá no curso, às vezes a gente precisa criar os nossos próprios componentes, né? Porque, por exemplo, o Anti-Design, apesar dele ser maravilhoso em quase todos os aspectos, ele peca em alguns pontos. Um dos pontos, por exemplo, seria o input monetário. Então, no curso, eu ensino a criar um input monetário que funciona, tanto no React, quanto no Vue, quanto no Angular, enfim. Porque a gente cria ele utilizando uma lógica de JavaScript, né? E eu criei esse componente e adicionei ele aqui dentro desse diretório Components, né? E aí eu chamei ele de Currency Input. Então, por mais que eu esteja utilizando uma biblioteca de componentes pronta, eu tive que criar um componente de baixo nível. Mesmo que ele reutilizasse alguma coisa de algum componente já pronto, ele acaba fazendo o papel de um componente de baixo nível. Ele acaba abstraindo isso, né? E se tornando um componente de baixo nível. Então, dentro do App Components, eu vou colocar os componentes de menor nível ali. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com onde eu tenho que criar todos os meus componentes, como é o caso também de um dos projetos do curso, né? Que no curso a gente desenvolve vários projetos e cada um com uma situação, porque a gente quer deixar você realmente especialista na tecnologia, especialista em React, então a gente cobre vários casos de uso, né, do mercado real. Lá a gente tem um projeto que a gente usa o Anti-Design e a gente tem um projeto que a gente cria todos os nossos componentes do zero, desde inputs, botões, formulários, tabelas, enfim, a gente cria tudo lá do zero. E aí a gente coloca dentro do diretório de Components, beleza? Então esse diretório Components acaba ficando muito cheio, porque é daqui, seria basicamente aqui dentro que ficariam todos os nossos componentes de baixo nível. E agora vamos passar para a parte das features. Isso aqui confunde algumas pessoas. Mas para resumir, uma feature ela é um grupo de componentes. A gente pode pensar numa feature, por exemplo, um ótimo exemplo seria um formulário, né? Um formulário ele é um grupo de inputs, sejam eles inputs monetários, sejam eles text area, input de texto, enfim, é um campo de entrada de dados, upload de arquivos, por exemplo. E eu chamo de feature porque geralmente esse grupo de componentes está ali para formar determinada feature, determinada função dentro da aplicação, né? Então aqui, por exemplo, tem users list, tem o posts list, então uma lista de usuários, né? A gente tem ali vários usuários sendo exibidos, então acaba sendo uma feature. Uma lista de posts também, vários posts sendo exibidos, acaba sendo uma feature. Aqui está users no plural, mas o correto seria colocar user form, né? Porque o formulário é para um usuário apenas, né? Então aqui deveria estar no singular, eu escrevi errado, né? E como isso aqui é uma imagem, não é fácil de corrigir. Mas o X da questão é que tudo que for relacionado a uma feature, né, na verdade for um grupo de componentes ou for relacionado a uma função específica do sistema e não algo isolado, né, algo abstraído, vai ficar aqui dentro dessa features, ok? Então formulários, listas, tabelas, enfim, qualquer coisa que seja uma função do sistema fica aqui dentro. Mas funções isoladas, né? Se você tem, por exemplo, uma tabela de usuários e um formulário de usuários, mesmo que eles estejam na mesma tela, cada um desses carinhas vai ser uma feature separada, beleza? Quando eu tenho features que elas são relacionadas à mesma entidade, né, como por exemplo aqui eu tenho user list, user form, eu não crio outro diretório aqui dentro de features. Eu só prefixo no nome do próprio arquivo. Então seria tipo assim, user list, user form, user table, alguma coisa assim, beleza?
Por que eu faço isso? Porque fica muito mais fácil de eu apertar Ctrl P, por exemplo, lá no Visual Studio Code e procurar por user list, né? Pelo próprio nome do arquivo e também nas abas que ficam em cima, na parte superior do Visual Studio Code, a gente consegue se identificar de forma muito mais fácil também de qual arquivo que a gente está lidando. Então sempre trabalhe com o nome do arquivo, por mais que ele possa ficar um pouco mais extenso, mas ele fica muito mais descritivo. Você não tem que poupar caracteres quando você está desenvolvendo, não, tá? Pensa que assim, você está desenvolvendo, é tipo uma redação, você não precisa poupar letras ali na redação. Você escreve a sua redação do tamanho lá que tem que ser feito. A mesma coisa com o seu código, a mesma coisa com o nome dos arquivos. Tem que ser descritivo, tem que ser específico, ok? Agora falando da parte das views, eu acredito que você já saiba o que são, mas eu gosto de sufixar, na verdade, as minhas views com .view.tsx, né? Para eu poder identificar de forma fácil também. Porque se eu aperto Ctrl P e digito view lá, eu vejo todas as minhas views. Que geralmente views são poucas, né? Entre o sistema. A gente pode ter ali, sei lá, de 5 a 20 views, por exemplo. E ainda acaba sendo pouco arquivo, né? Pra gente pesquisar. Então é basicamente assim que eu faço para criar as minhas views. Daniel, o que são views? Views são grupos de features. Então a gente viu anteriormente que nas features a gente poderia ter, por exemplo, um formulário de usuário e uma lista de usuários, onde a gente tem um formulário dentro de, por exemplo, um modal e uma lista sendo exibida. E se a gente clica num botão, por exemplo, a gente abre um modal com o nosso formulário. Dentro da nossa view, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar, por exemplo, aqui no User CRUD View, a gente poderia adicionar a nossa lista sendo exibida, dentro da view um botão que abre um modal e dentro do modal a gente teria quem? A gente teria o nosso User Form. Então, uma view é um grupo de features e geralmente a gente aplica também um layout na nossa view, né? Mas a gente pode falar dessa parte de layout, a gente na verdade pode deixar essa parte de layout para uma outra história, tá? Vamos falar aqui do básico mesmo, né? Só mostrando a estrutura. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma view, na verdade, é um grupo de features. Então, se a gente tem CRUDs, telas de formulário, enfim, isso vai ser uma view. Bom, e agora a gente vai falar do arquivo routes.tsx ou index.tsx que está dentro do app, ok? Eu nomeio ele variadamente, eu não sei, eu nunca consegui padronizar isso aqui, para falar a verdade. Eu sempre vou ter uns arquivos, uns projetos que tá index e alguns outros projetos vão tá routes, né? Mas basicamente esse carinha aqui seria o arquivo que controla, né? Que registra todas as rotas da minha aplicação. Então se a gente usa o React Router e o React Router DOM para trabalhar ali com as nossas rotas, para fazer o gerenciamento de rotas, bom, na verdade, eu registro todas as rotas aqui dentro. Então, dentro desse arquivo, basicamente, eu importo todas as minhas views e faço o registro das minhas rotas ali da forma correta. É somente essa a responsabilidade desse arquivo. Agora a gente vai falar do diretório core, ok? Falamos do assets, do app, agora a gente vai falar do diretório core. Aqui dentro do diretório core, a gente vai trabalhar, em resumo, com dados. Seja recuperação, seja tratativa, seja envios, enfim, qualquer coisa que você tenha. Serviços, se você usa o Service Layer Pattern, que a gente ensina lá no curso, né? Serviços, Redux, né? Pra gente aplicar o Flux, criar os nossos próprios hooks personalizados, que isso é muito bom, ajuda a abstrair muita lógica dos nossos componentes. Enfim, tudo isso fica aqui dentro do core. Enquanto o app trata de componentes de toda a natureza, o core trata de dados de toda a natureza, ok? E dentro dele, além de dados, né, a gente pode acabar colocando algumas coisas, como, por exemplo, arquivos de utilização global. Eu gosto de colocar aqui dentro, mas eu poderia jogar aqui e deixar na raiz do meu SRC também, não teria nenhum problema não, tá? Varia muito aí do feeling que eu tenho. Então, vamos lá começar para o nosso diretório hooks, né? E repara que eu escrevi hooks e não hooks, né? Hooks estão aqui embaixo. Os hooks são os nossos higher order components, os nossos componentes de ordem superior. Se você não sabe o que são componentes de ordem superior, bom, basicamente são componentes que envolvem outros componentes, tá? É muito útil, por exemplo, se você quiser aplicar um error boundary, né, ali no seu componente, para caso o JavaScript crash naquele componente, a tua aplicação vai continuar funcionando. Ela não vai parar, não vai ficar aquela tela branca, né? Por exemplo, a gente vê isso aí no curso. Ou, por exemplo, se você quiser aplicar um layout específico em volta de um componente, você pode utilizar o with layout, né, que seria um high order component que a gente cria também. A gente pode criar
um componente, né, de ordem superior que vai envolver aquele outro componente. E ali a gente passa o nosso layout. Então, dentro do meu core hooks ficam os meus high order components personalizados. Dentro do meu core hooks ficam os hooks personalizados, né? No curso a gente ensina um padrão de você utilizar hooks para cada entidade, enfim, para cada tipo de dado que você tenha, você vai criar um ou dois hooks ali, né? Seja para o plural, seja para o singular, se você vai tratar múltiplos dados ou apenas um dado em detalhe, né? E aí, esse padrão aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando você trabalha dessa forma, abstraindo essas lógicas, se futuramente você quiser, por exemplo, você está usando o Redux hoje no seu projeto para tratar seus dados e você faz tudo dentro dos seus hooks e usa os hooks dentro dos seus componentes, né, lá no app. Quando você quiser trocar, né, sair do Redux, por exemplo, ir para o Mobex, ou enfim, sair do Redux e, sei lá, começar a usar a Context API, vamos dizer que a Context API melhore agora na versão 18 do React, né, que eles estão prometendo que vai ter umas melhoras de performance, vai começar talvez a valer a pena mesmo utilizar ela ali ao invés do Redux, você vai poder, porque você só vai ter que alterar as coisas dentro dos hooks, porque todos os seus componentes vão estar utilizando os seus hooks para gerenciar os dados, né? Ou mesmo você queira parar de usar o Redux e queira, sei lá, por algum motivo armazenar tudo direto no local storage ou em algum outro storage que você tenha, você pode fazer isso tudo diretamente nos seus hooks e todos os seus componentes você não vai precisar mexer neles, porque eles estão recebendo os dados aqui dos hooks. Então eu gosto de criar hooks personalizados pra caramba, para cada entidade que eu tenho, eu crio um hook personalizado, ele tem toda a lógica dos dados ali, certo? E ele, a única coisa que ele faz é exportar alguns métodos para os meus componentes, né? E alguns dados também ali para os meus componentes com as informações, beleza? Então eu crio os meus hooks aqui dentro do meu core hooks. Agora a gente vai para o Core Store. E, bom, aqui dentro do Core Store, eu só trabalho com a minha Store mesmo, né? Ou seja, com o meu Redux. Então, aqui dentro do index.ts vai ficar o meu root reducer, né? Na verdade, o meu root store lá, que é a Store global, com todos os meus dados. E para cada entidade que eu tenho, eu crio um slice. Se você não sabe o que é o slice é como se fosse um pedaço de um reducer, né? Isso é uma terminologia utilizada pelo Redux Toolkit, que é uma forma muito boa de você trabalhar com Redux. Inclusive, a gente ensina isso no curso Especialista React. Eu pulei aqui, né, a parte do Store, porque eu acho que isso aqui é bem tranquilo de entender. Aqui dentro eu exporto toda a minha Store e aqui eu tenho cada slice que cuida de cada campo em específico, né? A gente não vai entrar em detalhes de implementação aqui. Bom, dentro da SRC, lá, quer dizer, dentro do meu core, lá no meu diretório Services, né, aqui eu tenho todos os meus serviços. Isso aqui a gente aplica, né, o Service Layer Pattern. Basicamente, qualquer chamada que eu tenha na minha API, qualquer chamada HTTP que eu vou fazer na minha API, eu não faço diretamente por endpoint dentro do componente ou dentro do meu hook. Eu abstraio isso tudo para um serviço, ok? Então eu tenho, por exemplo, o serviço de usuário, o serviço de posts, e aqui dentro eu exporto métodos e cada método é responsável por buscar alguma informação e ele sabe aonde buscar, certo? O hook ou o componente, ele não precisa saber disso. E aqui embaixo eu tenho esse service.ts, que nada mais é do que a minha classe base, né, para os meus serviços. Então, o meu user vai ser uma classe, o meu post vai ser uma classe, e ambas vão estender da minha classe de serviço, e ali eu faço todas as configurações que eu preciso em relação à minha API. O interessante é que o Service Layer Pattern pode ser abstraído, por exemplo, para um uso de SDK. Quando a gente vai criar um SDK personalizado para compartilhar ali entre várias aplicações, a gente vê muito isso no curso Especialista React. A gente tem inclusive um módulo só sobre criação de SDK, né? Publicar o SDK no NPM, uma coisa muito legal e vem crescendo bastante, o mercado vem dando bastante atenção para esse lado. A gente consegue abstrair essa parte de serviços aqui e reutilizar como se fosse um pacote do NPM mesmo, né? Como se fosse, não sendo um pacote do NPM mesmo, os nossos serviços entre várias aplicações e versionar tudo ali certinho. Isso é bem bacana. E aqui dentro do core eu também tenho um diretório utils, que é onde eu coloco as minhas funções utilitárias gerais, né? Por exemplo, você tem uma função para formatar uma data em específico ou transformar uma data para outro... Uma data não, né? Um dado, né? Eu li data aqui, mas seria tipo date é data e data é dados, né? Ou do inglês. Então, se eu quiser transformar os dados, por exemplo, o dado vem de determinada forma na API, mas eu preciso que ele seja transformado para o padrão do Chart.js, que é uma biblioteca de gráficos. Então, eu teria uma função aqui, né? Uma abstração para transformar esses dados, beleza? Então, é basicamente isso que serve o meu utils. Aqui dentro eu coloco várias utilidades, né? Funções utilitárias no geral.
E uma coisa que você pode ter reparado é que eu pulei o diretório Alf, né? Quando eu estava mostrando aqui as coisas, eu acabei pulando. Falei de Assets, App, Core e eu acabei pulando o diretório Alf. Isso porque esse é um diretório muito específico, ok? E esse diretório aqui cuida de todo o fluxo de autenticação da aplicação. Então, aqui dentro do meu diretório Alf, geralmente eu tenho um arquivo de declaração com toda a declaração do TypeScript, né? Isso aqui falando de um projeto TypeScript, claro, né? Porque o curso inteiro a gente fala de TypeScript, a gente desenvolve todas as aplicações utilizando o TypeScript, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um arquivo de declaração de autenticação, porque esse diretório, ele é um diretório especial, ele é um diretório que tem que ser independente, porque eu só copio e colo ele entre os meus projetos e pronto, os meus projetos já têm autenticação funcionando, tá? Então eu coloco aqui dentro dele o arquivo de declaração, né, onde ficam ali as interfaces, os types, né, que eu vou precisar usar. Eu tenho um serviço específico de autenticação e esse eu não compartilho no SDK, justamente para eu poder só clicar com o botão direito, copiar, clicar com o botão direito, colar no outro projeto e ele está funcionando. E aqui embaixo eu tenho uma configuração da minha requisição HTTP, né? Porque o meu serviço de autenticação, ele pode na verdade utilizar o serviço que está vindo do SDK. Então eu configuro tudo isso dentro desse HTTP config, é só um arquivo de configuração mesmo. Esse setup aqui da autenticação, ele é um setup muito específico e eu teria que entrar em muitos detalhes de OAuth 2 para você entender de fato como ele funciona. Por isso que eu pulei ele lá no começo. E se você quiser entender como que funciona a parte de autenticação com OAuth 2, se você quiser se tornar de fato um especialista em React, aprender a criar componentes do zero, documentar componentes, seguir um layout do Figma e criar todo um sistema com base no layout do Figma do zero com CSS, aprender server-side rendering com Next, enfim, muita coisa. Se você quer de fato se tornar um especialista na tecnologia, a gente tem aqui na AlgoWorks o maior e mais completo curso de React em português do mercado e o link para ele está aqui na descrição, beleza? Então é isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado a de alguma forma entender como que eu estruturo as minhas aplicações. Eu espero que você, a partir de hoje, comece a estruturar suas aplicações também dessa forma ou de uma forma que você ache melhor, né? Caso eu tenha dado um clique para você na sua mente. Lembrando que essa forma que eu estruturo as minhas aplicações, ela não é infalível, é a forma que eu utilizo, né? Nesses vários anos que eu tenho de mercado, de desenvolvimento, eu desenvolvi e eu utilizo no meu dia a dia e ela não me traz problemas, né? Às vezes eu preciso fazer uma adaptação ou outra, nem sempre eu sigo tudo que tem nela, mas quando eu sigo, né, essa base, quando eu tenho essa base aqui, eu pelo menos consigo me direcionar e eu não tenho problemas saindo de uma aplicação e indo para outra. Agradeço a sua visualização até aqui e eu vejo você numa próxima.